Graça e paz, uma boa tarde a todos. É um privilégio dar início a mais uma live e que este momento seja oportuno. Estaremos hoje conversando sobre as Santas Escrituras com o reverendo Luiz Guilherme. Opa, boa Boa tarde, reverendo. tarde, Graça e paz, tudo bem com o senhor? graça e paz da parte do Senhor Jesus. Tudo bem? Graças a Deus. E por aí, como é que estão as coisas? Eu também, graças a Deus, tudo tranquilo. Joia, que bom. Nesse Fico feliz em momento, né, saber. de quarentena, mas de quarentena, isolamento, mas Deus tem Verdade. dado graça e estão terminando aí mais um semestre, está chegando final de mais um semestre seminário. De um modo É, diferente, totalmente mas diferente. Mas Deus tá dando vitória, tenho certeza disso. E me diga como estão as coisas pros lados do seminário? Tudo vai bem? então, alguns colegas meus estão lá, naquele apartamento que eles tiveram o privilégio esse ano de os casados terem, ficaram por lá mesmo. E aqueles que moram ficam no alojamento, a maioria foram para suas casas, como eu, que vim para Vitória, já estive até gravando com o senhor em outra oportunidade. E as Isso é muito aulas, bom. elas têm ocorrido via Skype. Se tudo, a gente teve informação de que se tudo continuar como está, esperamos que não, teremos a aula via Zoom, que é uma plataforma um pouquinho melhor para esse momento. Sim, bem melhor. Bem melhor. E Então, só, ah, por favor, fica à vontade. o senhor se apresente primeiro. E outra coisa, como é que tem sido o pastoreio nesse momento? Como é que tem sido os desafios? Joia. Vamos lá. Eu sou o pastor Luiz Guilherme, mas todo mundo me conhece como LG, então não tem problema me chamar de LG. Eu sou pastor na Igreja Presbiteriana Mata da Praia, em Vitória. E sou casado com a Mônica, tenho 2 filhos, o João e o Davi. Inclusive peço oração para os irmãos, eles estão um pouquinho doentinhos, mas Deus tem dado graça para gente. E pastorear nesses momentos de pandemia tem sido muito diferente, na verdade. Não tem sido uma tarefa muito fácil, mas a gente tem visto algumas coisas bem interessantes acontecerem. Né? Especialmente quando a gente pensa a respeito das escrituras, como hoje vamos fazer, e pensa como as pessoas, muita gente, voltou a ler as escrituras, coisas que já não fazia há muito tempo. Né? Tem tido tempo para perguntar, para procurar os pastores, dizer, pastor, eu estou lendo aqui a Bíblia e eu não entendi isso. Então, tem pontos ruins, mas tem muitos pontos muito bons também. A gente precisa reconhecer que algumas coisas foram muito boas nessa pandemia. Né? Ficar em casa foi muito bom para muitas famílias. Muita gente não tinha contato com os filhos, nem com a esposa, só os via a hora que chegava ou a hora que saía, e agora está tendo essa oportunidade. Então, está sendo diferente, eu diria diferente. Senhor, perguntando, o senhor enxerga esse momento como uma disciplina, por não termos acesso aos sacramentos, não termos acesso a uma comunhão presencial? Chega a enxergar como uma disciplina vinda da parte de Deus? Olha, eu acho que pode até ser sim, Rômulo. Eu nunca pensei por esse lado, não, mas eu acho até que pode ser sim. Só que quando a gente coloca como disciplina, a minha dificuldade, ou o meu medo, na verdade, é que nós tomemos tudo que acontece como disciplina. Né? Daqui para frente, os tempos vão ser muito diferentes, a gente não pode negar isso. Tudo vai ser muito. Todas as coisas vão estar mudadas, os relacionamentos humanos vão estar mudados. A nossa forma de nos relacionarmos com as escrituras, de nos relacionarmos com a igreja, de nos relacionarmos com os sacramentos, tudo vai estar muito mudado.
E eu tenho medo que a gente comece a dizer que Deus está nos punindo por alguma coisa, né? Que nós estamos vivendo isso porque a igreja não era o que deveria ser. Eu até acho que pode ser, mas eu tenho um pouco de medo, tenho um pouco de receio de afirmar, entende? De fazer uma afirmação que depois pode soar mal. A gente tem visto muitas afirmações muito ruins surgindo na igreja brasileira, no meio evangélico, e muitas delas já se mostraram completamente errôneas, né? Gente que dizia, não, nós chegamos a ver até gente dizendo que a profecia de Apocalipse estava se cumprindo e que no mês passado o sol ia ficar vermelho e o céu ia ficar preto, então... entende? Então, é por isso eu tenho esse receio. Mas pode ser, eu não descarto a possibilidade, não. Certo. Então vamos dar o início ao assunto das Santas Escrituras, apesar de que nós já Vamos demos, sim. né? Sim, sim. A primeira pergunta: eu quero encontrar esperança na Bíblia, mas como confiar que a Bíblia é palavra de Deus? Ela é Joia. palavra de Deus mesmo? Isso. Bom, primeiro a gente vai ter que definir isso, né? O que é a Bíblia? Porque muita gente diz, não, a Bíblia contém a palavra de Deus, ou a Bíblia, ela fala, mas ela não é a palavra de Deus propriamente dita. São os homens falando no lugar de Deus. E o cristão ele precisa ter essa direção, ele precisa ter essa ciência. Recentemente até teve um desses pastores coaching aí, dizendo Ah, que eu ia... não, que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia, ela Vocês faz idolatram a parte. Bíblia? Exatamente, vocês têm uma idolatria da Bíblia. Né? Mas a Bíblia ela é a palavra de Deus, e a Bíblia ela é a palavra de Deus porque ela mesma diz isso. Né? Além dos diversos testemunhos que nós temos a esse respeito, a própria Bíblia diz isso de si mesma. Né? Se eu não me engano, está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 18. Eu posso estar enganado com essa 16. referência. 16. Boa, obrigado. Que diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Se toda a escritura é inspirada por Deus, é toda a escritura, desde o começo. Né? Quando a Bíblia foi sendo formada, quando a Bíblia foi desde o princípio sendo formada, né? Desde lá do Pentateuco, as comunidades de fé compreendiam que aquilo era a palavra de Deus. Por isso a gente tem a ideia do cânon, né, que é a vara de medir. Elas vão medindo o que aquilo representa, o que Deus mostra para elas a partir dali. E elas vão, então, inserindo isso tudo num único livro que se torna sagrado, o que não era muito comum nas outras religiões, não. Não, Você tem várias religiões aí, especialmente as religiões orientais, onde você não tem produção intelectual centralizada. Na Bíblia você tem. Então, por mais que a tradição fosse, de certa forma, oral, você tinha uma produção intelectual escrita. Né? E aí, a gente precisa entender aquilo que o MacArthur fala, se eu não me engano é o MacArthur que fala, que a Bíblia é Deus falando com o seu povo, ou Deus falando diretamente com o seu povo. Né? Mas como é que eu posso confiar nisso? Como é que eu posso confiar que a Bíblia é Deus falando? Bom, eu tenho uma dica para você, que foi o que aconteceu comigo. Né? Alguém um dia chegou para mim e disse: prova e você vai ver. Prova, experimenta, tenta falar, tenta buscar as Escrituras como uma forma de ouvir a voz de Deus ou de achar algo transcendente. Eu tenho certeza que você vai perceber Deus falando com você através das Escrituras. muito bom. Eu, quando adolescente, eu Estou aqui sempre tomando meu fui... café. Tá certo, café é muito bom. Mas eu, quando adolescente, eu sempre fui muito questionador. E eu tinha essa pergunta: como que um Deus todo soberano, que é afirmado pela religião cristã, ele se prende a um livro e passa a ser normativo na vida de pessoas? E, na verdade, essas afirmações que se faziam era por causa de desconhecimento do que de fato é a Escritura. E nós vemos o processo de revelação progressiva, como o senhor bem Uhum. colocou.
E vai uma palavra aí que eu sei que gosta de hebraico, devar, adavar, davar Elohim. Dar-se a Essa, conhecer. essa palavra, ela é transformadora. Sim, Mas eu também percebi ao longo das pesquisas que a gente vai realizando, tanto no seminário também a gente vê os professores falando, como que o Deus poderoso ele não só foi se auto-revelou, mas ele preservou o conteúdo do cano, seja pelos perfeito. judeus, o Antigo Testamento, como o Novo Testamento, através Perfeito. da igreja primitiva, em grego. Tanto que hoje a gente consegue, pelo estudo da manuscritologia, e eu acredito que você deve gostar, não sei, Gosto. a gente consegue praticamente reconstituir 100% do texto original. Eu não sei qual que é a linha que o senhor defende disso. Eu sou por enquanto, né? Ninguém me convenceu do contrário ainda, do texto majoritário. Não Sim. sei. Mas aí Não, eu vamos. concordo com você. E é legal a gente pensar que quando a gente está falando de escritura, quando a gente está falando de Bíblia, normalmente a gente tem um critério, um crivo diferente para julgar. Você já parou para pensar nisso? Porque, veja, quantas cópias a gente tem, por exemplo, do Evangelho de Marcos? Sim. Nós temos centenas, milhares de cópias deste mesmo Evangelho, com poucas discrepâncias. E aí a gente diz que dificilmente você pode dar 100% de valor a esse texto. Mas é engraçado que em textos como os textos de Platão, como de Sêneca, como de... Esses textos, Sêneca tem um livro que foi tem um texto que foi até o primeiro livro escrito de João Calvino, chama-se De Clementia, e só existe uma cópia dos tempos de Sêneca, não tem mais nenhuma. E ainda assim, ninguém dá o peso que se dá hoje para as escrituras, por exemplo, né? Para fazer uma crítica da uma crítica literária das escrituras. Então a gente está vivendo num mundo onde as escrituras elas passam sempre por um crivo muito mais difícil, o que torna ela ainda mais confiável. Porque Uhum. você tem centenas e todas elas falam praticamente a mesma coisa. Você diz, gente, não dá, não tem como dizer que não existe, não tem como dizer que não foi isso. Então, quando a gente olha para as escrituras hoje e compreende o peso que elas têm, o peso que elas. O peso, digo, de quantidade de manuscrito mesmo, de quantidade de coisa escrita, é impossível a gente não dar valor a isso, né? Não reconhecer a veracidade disso. E é engraçado, viu, Rômulo? Porque eu até anotei aqui algumas coisinhas, né? Porque, como eu disse, em outras religiões você não tinha essa preocupação de ter coisas escritas e centralizadas. E aí a Bíblia ela vai funcionar ligando Deus ao seu povo e vai funcionar da seguinte forma. Ela vai mostrar ao povo não apenas palavras de sabedoria, mas ela vai mostrar fé prática. Né? E aí, quando você pega esses escritos que vão se ligando desde Gênesis a Apocalipse e vão te mostrando um caminho a seguir na prática, você diz, meu Deus, tá tudo escrito. E não tem só coisa boa não, que muita gente acha, também só defende o lado de vocês. Não, tem muita coisa ruim ali. Tem muita gente que cometeu pecados seríssimos, gente que é até hoje muito bem vista, né, como irmãos, mas que estão descritos ali. A gente tem Davi cometendo adultério, a gente tem, e assassinato, né, adultério e assassinato. A gente tem Pedro negando a Jesus, a gente tem Deus, a gente tem tanta coisa. Como não acreditar? Se fosse um livro só para enganar alguém, estas coisas que são que deporiam contra as escrituras não entrariam no livro, tenha certeza disso. O senhor citou Pedro, e Pedro, a gente percebe a mudança que ele tem de vida. Eu li um livro um tempo atrás, chamado Mais que um Carpinteiro, de Josh McDowell. Fica a dica para quem está nos acompanhando. E neste livro ele conta assim, que Pedro, ele nega Jesus diante de uma criada.
de alguém que não tinha possibilidade de fazer mal nenhum contra ele, mas que após ter a experiência de ver aquele Jesus que foi crucificado ser ressurreto e restaurado a comunhão, Pedro ser restaurado a comunhão, ele passa a ser um pregador intrépido, tanto que o primeiro sermão dele, 3.000 pessoas são alcançadas, são batizadas ali, e ele morre posteriormente de cabeça para baixo, crucificado. Nós vemos as cartas de Pedro falando, olha, eu estou perto de partir, mas eu quero que essa palavra que eu preguei entre vocês permaneçam na vida de vocês, porque eu sou testemunha disso, eu junto com os outros apóstolos. Então, a gente consegue confiar nessa escritura. Isso me fez lembrar... E de forma muito própria, eu inclusive vou pregar sobre isso domingo, né? Quando Pedro então é preso já pela segunda vez e proibido de falar das escrituras. E ele diz assim, quando ele é solto novamente, ele diz assim, olha, importa agradar a Deus e não a homens. Essa fala é muito importante, porque depois, logo em seguida, você vai ver Gamaliel olhando para eles e dizendo assim, gente, se isso aí for de Deus, vai permanecer. Se isso aí for de Deus, vai continuar. Se não for de Deus, a gente não precisa nem se preocupar que vai acabar, como acabaram várias outras. E aí, quando você olha que 2020 anos depois, ou talvez um pouco mais, né? Isso continua, né? 2020 anos depois, a coisa continua acontecendo. Bom, o escrito de Gamaliel já valeu, já teria valido para os primeiros 20 anos. Imagina 2020. Então, dizer, não, as escrituras não são a palavra de Deus é muito complicado, né? Sim, isso me fez lembrar o curioso caso daqueles arqueólogos que se depararam nos anos 40, mais ou menos, com os manuscritos do Mar Morto, da comunidade de Qumran. E eles tinham uma premissa. Eles pegaram aqueles manuscritos e falaram, agora nós vamos detonar com os crentes, nós vamos mostrar para eles que a Bíblia foi alterada. E a conclusão que eles chegaram era de que 98% do escrito lá daquela comunidade antiga e dos escritos que nós temos hoje estão fiéis ao que foi copiado. E o que mudava era assim, Senhor Deus ou Deus Senhor. Então, era uma variação de ordem da palavra, mas não de conteúdo. E com uma diferença que a comunidade Qumran, ela surge de uma divisão, né? A comunidade Qumran, ela surge depois que eles não se entendiam com os judeus de Jerusalém, era um grupo de Jerusalém, de dissidentes, eles não se entendiam política, teologicamente, e aí eles saem e vão para esse determinado lugar chamado Qumran, e ali eles criam uma nova comunidade, tentando inclusive encaixar nos livros, no livro, livros que nós consideramos apócrifos ou deuterocanônicos. Né? Então você vai ver lá, livro de Enoque, livro das guerras, né? Que até é citado por muita gente. Mas ser citado não quer dizer que ele seja autoritativo. Né? Esses livros eles são importantes até para a gente conhecer parte da história. Eu lá na igreja lá na Mata da Praia, fiz uma série pregando só em Macabeus, 1ª e 2ª Macabeus. E aí as pessoas falam, mas Macabeus é livro de católico. Eu dizia, calma gente, nós vamos tratar disso. E para você entender o pano de fundo do Novo Testamento, você tem que conhecer Macabeus. É impossível você entender como surgem os partidos de Israel, da onde surgem os fariseus, da onde surgem os saduceus, da onde surge esse pessoal, se você não lê 1ª e 2ª Macabeus. Agora, é fato que eles têm problemas teológicos graves e por isso eles não foram reconhecidos pelos judeus como textos autoritativos. E olha que legal, a própria Bíblia, depois o livro de Lucas, Jesus, no Evangelho de Lucas, Jesus fala sobre isso, né? Que os nossos antigos pais nos ensinaram, e aí ele vai apontar para o cânon que os judeus já usavam. Né? Bom, se Jesus está dizendo,
Eu vejo muita gente dizendo assim, eu acredito no que Jesus disse, mas não na Bíblia. Bom, primeiro a gente tem um problema que como é que você vai acreditar no que Jesus disse se você não lê a Bíblia? Mas tudo bem, eu não vou entrar nesse mérito de questão. Mas se você acredita no que Jesus disse, então pelo menos o Antigo Testamento você tem que acreditar. Você não pode tirar o crédito dele, porque o próprio Jesus, ele mostra como autoritativo aqueles livros que estão descritos no Antigo Testamento. Né? Passando desde o Pentateuco até os escritos. Ele vai passar por todos, os livros proféticos, profetas maiores, profetas menores. Então, dizer que a Bíblia foi adulterada, bom, pelo menos a Bíblia no Antigo Testamento a gente já fechou que não tem como, né? É difícil ela ter sido adulterada. Ela vai mudar depois, livros vão ser acrescentados depois, num concílio posterior, mas esses livros foram acrescentados por uma série de questões que a gente até pode discutir aqui, mas acho que a gente vai gastar muito tempo. Deixa eu só pegar meu caderno aqui que caiu. Tá certo. Eu ia comentar, aproveitando que o senhor deixou a deixa, que eles tinham esses livros igual Macabeus, Enoque, na tradução, mas era como livros de pesquisa. E você vê na patrologia, na patrística, na Idade Média, ninguém utilizando aqueles livros como autoritativos para a vida da igreja. Aí a Reforma Protestante entra, só para dar um resumo, para não deixar o pessoal curioso. A Reforma Protestante entra e a doutrina do somente a Escritura é afirmada. Então, em 1530, é dado o Concílio de Trento, que é o momento em que o que o senhor falou, que é acrescentado e tomado como autoritativo estes livros, colocando junto à Bíblia a tradição histórica também. Então, é um panorama histórico aí da Escritura. E essa é exatamente a birra que muitas vezes os evangélicos têm com os católicos e vice-versa. É que normalmente a briga normalmente gira em torno disso, tá? E briga eu estou falando no bom sentido. Os evangélicos dizem somente as escrituras e nada mais. Os católicos dizem escrituras e tradição. E como isso pode se ligar? Né? Eu acredito que a tradição, de certa forma, ela é importante. Ela só não é autoritativa. A tradição ela é importante no sentido, inclusive, de que você, como a gente citou livros deuterocanônicos aí, que eu acho que a gente precisa conhecer e ler, ela é importante para que você conheça a história, para que você saiba, inclusive, os erros do passado e não volte a cometê-los, para que você saiba de onde surgiram algumas coisas que só são conhecidas quando você lê esses livros. Né? O problema é que a tradição não pode ser igualada e muito menos superar o que as escrituras dizem. Né? Porque nada pode ser acrescentado nem retirado, de acordo com o Apocalipse, capítulo 22. Correto. Agora, uma vez definido o que é a Escritura, como que se organizou o cânon, para o senhor, qual o tema principal da Escritura? O tema principal das Escrituras, sem sombra de dúvida, na minha opinião, é a autorrevelação de Deus e a manifestação de Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Talvez os teólogos sistemáticos, os bercofinhos da vida aí, eles torçam o nariz dizendo, calma, não é bem isso. Não, é bem isso, na minha opinião, vou dizer por quê, vou explicar por quê. Durante toda a história de Israel, Deus vai mostrando que ele está presente no meio deste povo, que ele está conduzindo as ações desse povo, que ele está conduzindo os caminhos que esse povo toma. Né? Um dos exemplos mais clássicos de condução é quando eles estão no deserto e eles sabiam que se eles atravessassem em linha reta, eles iam, no máximo, ter 40 dias de caminhada, e essa caminhada demora 40 anos, porque eles ficam rodando em volta do deserto. Né? Então Deus está conduzindo cada passo que eles dão. Né? Então a soberania de Deus se mostra quando Deus se manifesta e se faz presente na história deles. Mas a revelação de Cristo, e por isso que eu falei que muita gente vai questionar, não é a soberania? É a soberania, está tudo dentro, tá? Calma. Por que eu falei da revelação de Cristo? A revelação de Cristo é a mostra principal da soberania de Deus. É quando ele de uma vez por todas diz, aqui
nós estamos de uma vez por todas mudando o rumo da história. Nós estamos, tudo que estava escrito no passado, todas as sombras do passado, agora se revelam e cumprem o propósito para o qual elas foram escritas. Então a soberania de Deus se mostra, ou ela se faz mais presente na revelação de Cristo, quando ele vem e cumpre tudo que o passado já dizia. E toda a Escritura aponta para Cristo, e é o próprio Cristo que diz isso, né? Os profetas já falavam de mim, ele vai dizer. Então, toda a Escritura está apontando para Cristo, para que ele venha e cumpra o propósito para o qual ele existe, né? Para o qual ele, como pessoa da Trindade, o ministério que ele tem como pessoa da Trindade, que é de salvação, que é de consumação, né? Então ele vem para isso. E aí, para mim, a Escritura é muito clara quando ela diz que o cumprimento de toda a Escritura, ou o fim de toda a Escritura, é apontar para Cristo, para a salvação do homem. Correto. Eu não sei se você concorda aí, se você que é mais ligado no Berkoff. O Berkoff era professor de teologia bíblica. Bíblica, verdade. Inclusive, ele segue uma tríade do Gerardo Voss. Mas o Gerard Van Groningen, outro teólogo, é mais recente, inclusive um dos fundadores do CPAJ, do Andrew Johnson, ele vai usar a tríade, rei, profeta e sacerdote. E nós vemos claramente a figura do mediador em Cristo. Isso casa, e aqui vai uma palavra, se algum irmão do seminário entrar, ou algum outro estudioso das Escrituras que lida com esses assuntos, que a teologia bíblica, ela revela o mediador. Ela mostra, vai apontando para Cristo. E a teologia sistemática, ela entra neste assunto quando vai tratar do conselho da redenção. O que é o conselho da redenção? Ou seja, a Trindade lá, no momento de selecionar Cristo como Salvador, indicando que esse Jesus ele seria pregado desde o Éden e cumpriria o pacto que foi realizado com os homens, que os homens quebraram, mas ele cumpriu e efetivou a salvação dos seus eleitos. Então, eu gosto da teologia sistemática, tenho uma grande afeição por ela, mas eu consigo fazer essa junção entre as duas coisas. Inclusive, eu tenho muitas críticas com quem tenta cortar uma da outra, porque uma não vive sem a outra. Eu vou fazer uma paráfrase aqui eu acho que é do John Stott, minha memória anda meio ruim, mas que uma vez foi perguntado sobre qual seria mais importante, né, oração ou leitura da palavra, e ele perguntou: qual é mais importante, a asa direita ou a esquerda do avião? Eu acho que esse princípio vale também para o estudo, né? O que é mais importante, é a sistemática ou é a teologia bíblica? E aí a minha pergunta é, a gente consegue dissociar as duas? A gente consegue separar as duas? Eu honestamente tenho muita dificuldade com isso, né? Tenho muita dificuldade de dizer, não, a sistemática ela caminha sozinha ou a teologia bíblica caminha sozinha. Eu não consigo aceitar muito bem isso, não. Acho que as duas elas se completam. Correto. Então, o assunto principal da Escritura é Cristo. E eu estou lendo o Antigo Testamento. Aonde eu posso encontrar Cristo no Antigo Testamento? Ou como que eu posso pegar o Novo Testamento e ver aquele cumprimento, aquela alusão ao Antigo? Como que as duas coisas estão conectadas? Joia. Bom, a gente disse aqui que Deus é um Deus que fala, né? Um Deus que se revela e que fala através das Escrituras. E é muito legal a gente pensar nisso, porque Israel já pensava nisso. Os gregos pensavam nisso de forma filosófica, sem acreditar no Deus de Israel, mas de forma filosófica, né, em deuses que falavam e que se manifestavam, né, e na busca por um arquê, por um princípio de todas as coisas. E talvez seja por isso que João começa o evangelho dele dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí ele está dando resposta tanto para os que dizem Deus fala,
que são judeus, ele está dizendo, fala, e a palavra dele está aqui agora. A palavra dele se manifesta agora. Ela se mostra de forma visível. O Deus que antes não podia ser visto, porque quem visse a sua glória morreria, agora se manifesta em forma visível, em forma palpável, em forma humana. Né? E dá uma resposta também para os gregos, para os filósofos gregos que buscavam esse princípio de todas as coisas. Ele diz, o princípio de todas as coisas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, o verbo de Deus, é Cristo Jesus. Então, se a gente for ser honesto com o Antigo Testamento, se a gente for ser honesto com a junção que ele faz com o Novo Testamento, a gente vai encontrar Cristo em todas as coisas. A gente vai encontrar Cristo, por exemplo, como a descendência da mulher. Né? A gente vai encontrar Cristo mesmo antes da formação do homem, quando Deus, que não se aconselha com ninguém, diz, façamos. Façamos quem? Né? A gente vai encontrar Cristo em toda a história bíblica, em todo o caminhar bíblico, e ele mesmo, e ele mesmo aponta para isso, né? Quando ele, por exemplo, toma o livro de Isaías e diz, ó, está se cumprindo hoje aquilo que foi dito pelo profeta Isaías. Né? Então, toda a escritura, ela aponta para Jesus. Né? É o que alguns teólogos chamam de fio escarlata ou linha escarlata, né? Que é a linha que corre desde do Gênesis até o Apocalipse. E que não se encerra aí, porque ela continua sendo demonstrada na vida de cada cristão. Correto. O cânon se fechou. Mas nós vemos muitos cristãos, no que tange a comunidade evangélica, querendo buscar a palavra de Deus fora da Escritura. Como que o senhor enxerga isso? Joia. Depois eu imito a minha... Seu parecer. Bom, eu talvez algumas pessoas fiquem meio zangadas comigo. Espero que não tenha nenhum pastor do meu presbitério me assistindo. Se tiver, comenta aí. Ah, pastor André Felipe acabou de entrar, vai falar que eu sou herege. É o seguinte, Deus fala, tá? Quando a gente diz assim, Deus fala através das escrituras, é verdade, eu creio que o cânon está completamente fechado. Não existem novas revelações. Né? Não existem novas formas de fazer... André Felipe está rindo ali. Não existem novas formas da gente colocar palavras autoritativas de Deus em livros. Não tenho nenhuma dúvida disso. Mas por que eu estou dizendo que vão me chamar de herege? Porque quando a gente caminha, quando a gente está na caminhada cristã, muitas vezes você vai encontrar pessoas que buscam a Deus, que são servos fiéis de Deus, e que numa conversa, numa oração, num toque, vão ser boca de Deus para você naquele momento. Eu não estou falando de revelação, tá? Eu não estou falando de novas revelações, não. Mas de gente que vai ser usada por Deus para falar com você. Claro, tudo isso dentro do crivo da palavra. Tudo isso dentro do escopo da palavra. Qualquer coisa que fuja da palavra, mesmo que produza milagres, dizia Lutero, precisa ser rejeitada. Então, está dentro da palavra, está de acordo com as Sagradas Escrituras, está de acordo com as Sagradas Letras. Então, eu particularmente, não tenho dificuldade em dizer, não, Deus pode falar comigo através de uma pregação, Ele pode falar comigo através de uma música, Ele pode falar comigo... Ele pode, mas isso precisa estar pautado na palavra. Aí você como seminarista pode agora dizer, ixi, meu tutor é herege. Vai lá, fica à vontade. Não chega a dizer isso, não. Muito embora eu pense mais da linha que talvez possa me chamar. Mas enfim, eu penso que Deus ele usa da providência. Essa questão de falou comigo e tal, de um modo extraordinário, é questão da providência, e aí não tem Sim. como eu colocar a experiência da pessoa no critério que eu vou descartar aquilo. É da questão de Deus. Agora, Perfeito. voltando aqui para afirmar na questão do cânon,
mostrando que a revelação foi progressiva, e aí nós estamos falando das novas revelações, eu gosto sempre do versículo de Hebreus 1, que diz: havendo Uhum. Deus outrora falado, muitas vezes de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o Joia. herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Então, para mim, a Escritura, ela fecha essa questão de novas Sim. revelações e, como o senhor falou, aí há divergências entre os pensadores, entre os teólogos. Mas, E assim, eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer isso. O cânon realmente está fechado. Se alguém me diz que o cânon não está fechado, que tem novas revelações, que Deus falou, que o anjo falou, que a gente tem visto isso muito em igrejas pentecostais e neopentecostais, né? Ah, Deus falou, Deus disse, Deus. Peraí, vamos passar pelo crivo da palavra, isso tudo? Né? Porque, de fato, hoje em dia as pessoas estão muito mais ligadas à experiência do que às escrituras. E isso é um problema também. Né? Ah, mas eu vi, eu senti, eu. Ok, tudo bem. O que isso tem de Bíblia? E mais, o que isso manifesta a glória de Deus? Porque tudo que a gente faz para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Né? Então, quando eu digo assim, Deus pode falar comigo, eu não estou falando, volto a dizer, não estou falando de novas revelações. Né? Eu não estou dizendo que Deus vai falar uma coisa que completamente nova para mim. Né? Eu não vou dizer como o Vitor Azevedo, não, Deus, se Deus não fala hoje, então né, vocês estão trancando Deus nas escrituras. Isso seria uma sandice, seria uma maluquice da minha parte. Mas quando eu digo que Deus pode falar comigo, eu não consigo acreditar que seja algo herético, no sentido de que, de toda forma, o que está sendo dito precisa estar de acordo com as Escrituras. Elas são autoritativas em si. Né? O próprio Calvino diz-se uma vez, conta-se na biografia dele, que ele foi tocado por Deus pela fala de William Farel. Né? olha só, Farel joga. Farel é fantástico naquele episódio. Farel fala com ele, quer descansar, ele está na Basileia. Farel diz: bora voltar. Ele diz: vou não. Vou voltar para Genebra nada, já fomos expulsos uma vez. Aí Farel diz assim: então tá bom, então que Deus amaldiçoe o seu descanso. Aí ele conta que ele sentiu todo o peso do céu caindo sobre os seus ombros. E ele tem que voltar. Né? Entende o que eu estou querendo dizer? Eu não estou dizendo que sim, sim, tem coisas novas, não. Mas que Deus pode falar. Pode usar você para falar comigo. Como já usou de algumas vezes que nós conversamos. Deus já usou a sua vida para edificar a minha. Já usou as palavras que Ele colocou no seu coração para edificar a minha. Entendeu? que benção. Aí tem uma pessoa, a Jânia, um abraço, Jânia, ela está perguntando, seria relacionamento pessoal com Deus? Com certeza, Jânia. Deus é um Deus relacional, ok? Essa é uma coisa que a gente precisa ter dentro do nosso coração. Né? Ele é relacional desde o princípio. Ele é relacional desde a formação do homem. Né? Quando ele cria o homem para se relacionar uns com os outros e para se relacionar com Deus. Quer dizer que ele precisava de alguém para se relacionar com Deus, com ele mesmo? Não, não. Ele podia se relacionar ele com ele mesmo. Né? A gente chama isso de pericorese, que é a dança da trindade. Né? São três pessoas dançando, mas você só vê uma. Ele podia fazer isso, mas ele cria seres relacionais que precisam uns dos outros e que precisam dele, que têm ele como necessário. Né? Que não conseguem caminhar sem ter essa ideia de Deus, porque sempre vão ter um vazio dentro do coração. Né? Então, sim, faz parte do relacionamento com Deus. A gente se relaciona com Deus, e à medida que a gente se relaciona com Deus, à medida que a gente vai tendo mais contato com Deus e com as Escrituras, Ele vai falando com a gente, sim. Então, beleza. Eu gosto muito do Salmo 19. Quando eu vou trabalhar a doutrina da Escritura, eu uso muito esse salmo para mostrar que ali Deus evidenciou que ele se revela de duas formas.
ou os dois livros de Deus, a natureza, a revelação geral e a revelação especial. A partir do verso 7, ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E aí nós vemos o apóstolo Paulo no Novo Testamento dizendo que a lei ela não salva. E Gálatas é um ataque aos legalistas. Como é que o Senhor consegue fazer a convergência entre o que o Salmo diz e o que Paulo diz aos Gálatas? Se é Paulo que o vai Senhor não muito entendeu. além, né? Entendi. Paulo vai muito além, né? Ele diz que por conhecerem as coisas criadas e não darem glória a Deus, os homens se tornam indesculpáveis. Então ele começa dizendo: a revelação natural já te torna indesculpável. Aqui a gente já tem um assunto para uns 4 dias de conversa. O pastor Vitor Laguardia entrou. Tem assunto aí para muita conversa, né? Porque se a gente for parar para pensar, a natureza ela revela a glória de Deus. Né? O firmamento, obra das suas mãos, mostram a sua grandeza. Agora, quando ele diz que a lei em si também não tem poder salvífico, ela não tem, a lei por si só, ela não pode salvar o homem, fica claro para mim que quando o salmista está escrevendo isso, ele está escrevendo isso pensando na lei que transforma o coração. Tá? Como assim? Ele não está simplesmente ouvindo a lei, ele é alguém que pratica a lei. Né? Fazer uma ligação rápida assim, a gente faria uma ligação com Jesus, que diz que aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um nécio que construiu a casa sobre areia e vindo a tempestade foi grande sua derribada. Né? O que Jesus está dizendo? Essas pessoas conheciam a lei. Ele vai inclusive falar dos fariseus e dizer: ó, esses homens se assentam na cadeira de Moisés e vocês precisam ouvir o que eles dizem, só que vocês precisam fazer o que eles não fazem. E é muito legal como Jesus trata do assunto, porque ele tá mostrando que a lei ela é boa sim. Ela é boa para ensinar, ela é boa para exortar, ela é boa para conduzir, ela é boa. Mas o problema é o mau uso que se dá dela, ou ouvir e não praticar, ou ouvir a lei pela lei e não ter o Deus da lei no coração. Né? Não viver pelo Deus da lei. Então, se a lei é só a lei, ela é palavra. Ela é qualquer tipo de palavra. Se a Bíblia é só a Bíblia, se você tem a sua Bíblia aí aberta no Salmo 97 na sua casa, né, onde você passa, está cheio de poeira e você acha que você está protegido, desculpa, não está. Eu acho que a direção do apóstolo Paulo é muito nesse sentido. Né? Para que serve a lei? A lei serve para mostrar Cristo. Ok, você tem Cristo agora contigo? Tenho Cristo comigo, Cristo habita em mim. Eu tenho uma nova natureza dentro de mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Joia. Com base nisso, agora, então, você compreende a necessidade da lei. Né? Senão, ela fica lei por lei. E esse era o grande problema do judaísmo do primeiro século. Que era um judaísmo que tinha sido contaminado já, né, lá como eu disse, depois leiam 1º e 2º Macabeus, acho que vai ser interessante para vocês. Mas um novo reinado surge em Israel, né, que é o reinado dos Asmoneus, e ali esse novo reinado ele vai começar a implantar práticas que são pouquíssimo ortodoxas, pouquíssimo bíblicas, e vai gerar, inclusive, várias revoltas. Você vai ter revoltas aí acontecendo o tempo todo. O Discovery Channel, se eu não me engano, ou o History, eu não me lembro qual dos dois, fez até um documentário que é bem interessante, tem que ter crivo para assistir, mas é bem interessante, chamado O Jesus Antes do Cristo, onde ele mostra as diversas rebeliões que tiveram antes da vinda de Jesus. Né? Então, quando Jesus chega, ele chega e encontra um judaísmo que está contaminado. E aí já nem era mais o próprio judaísmo. E aí ele entra na história e ele entra acertando a visão judaica e apontando para o foco que nunca deveria ter sido perdido, né? Que é o próprio Cristo. Então ele entra para refazer a história dos judeus e ampliar ou corrigir o erro que os judeus cometeram quando pensaram em Abraão sendo uma grande nação e abençoando todas as famílias da terra, sendo famílias só judaicas.
Então ele amplia essa visão e diz, não, é para todos os povos. É para todos os povos de toda língua, de toda nação. Acho que Correto. deu para entender? Deu para entender o que eu estava querendo dizer? Deu sim, ficou claro. Eu vejo, assim, que, que muitos, eles colocam a lei como não tem mais nada para se fazer dela. Só que para se salvar, de fato, ela só condena. Uma vez que estamos em Cristo, ela nos mostra o nosso pecado e passa a ser um código relacional para nós. E aí eu, fazendo aquela distinção de lei cerimonial, foi cumprida em Cristo. Lei civil era para Israel, era uma lei civil mesmo, porque era um reinado. E a lei moral, aí permanece conosco, sendo Sim. cumprida totalmente em Cristo, mas é um dever nosso para cumprirmos. E Sim, ela porque. restaura. Não, Resposta. desculpa. Sim, porque, inclusive, quando a gente olha para Cristo, ele não pede que nós neguemos a lei. Ele não diz que ele veio para descumprir a lei ou para fazer com que a lei deixasse de existir. Ele diz que ele veio para cumprir toda a lei. Né? E Paulo vai dizer, a lei não é má em si. Ela não é má. Ela tem caráter condenatório, sim, porque ela mostra a nossa incapacidade de cumprir aquilo que só Cristo podia cumprir. Então, nesse sentido, ela acaba sendo condenatória para nós. Mas a lei é boa. E a lei, ela revela a Cristo. Como a gente pode dizer que alguma coisa que revela a Cristo é ruim? Né? Que absurdo seria esse? Então, quando a gente olha para a lei, pensa na lei a partir dos parâmetros de Cristo, sim, a gente tem uma lei moral hoje para cumprir. As escrituras, elas conduzem o meu pensamento, elas conduzem a minha vida, elas conduzem o meu falar. Por que eu não falo palavrão? Né? Embora tenha alguns teólogos aí que venham dizendo que a gente pode falar palavrão. Eu li um livro uma vez, o livro é até bom, chama-se A Reformição, do Mark Driscoll. Mas por que o Mark Driscoll diz que pode falar palavrão e a gente não fala? Porque a gente sabe que não pode sair palavra torpe da minha boca. E quem me disse isso? Ué, mas não foi a própria Escritura? Não é a lei que me diz? Então, assim, mas agora a gente vive debaixo da graça. Joia, a gente vive debaixo da graça, porque realmente Cristo cumpriu toda a lei, pagou todo o preço da lei. Mas isso não faz com que eu viva distante da lei, muito pelo contrário. Eu agora vivo a lei, eu agora sirvo a lei, eu tento cumprir a lei moral como uma mostra de que eu realmente fui redimido por Cristo. Né? O cumprir da lei agora é uma mostra de que Deus já cumpriu, já pagou o preço e que agora eu caminho de uma forma completamente diferente. Eu não caminho mais como eu caminhava antes. Né? Talvez até sendo legalista, talvez até tentando agradar a Deus de alguma forma, com alguma performance. Agora ele me mostra, não, você cumpre a lei por amor e não porque você queira me agradar ou acha que eu vou ficar mais feliz com você caso você cumpra isso. Reverendo, infelizmente o cronômetro está mostrando que estamos chegando ao final. Que Eu pena. quero deixar esses 2 últimos minutos para o senhor explicar o que é o Evangelho e dentro da Escritura. Joia. Eu vou tentar ser bem sucinto, porque como a gente só tem 2 minutos, eu preciso correr. Tá? Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ok? É pelo Evangelho que a gente conhece a Cristo, é pelo Evangelho que nós somos levados para aquele que é o nosso Salvador. E a boa nova de Deus, ela se revela porque ela mostra a salvação que vem do próprio Deus. Nós somos uma igreja pactual, né? A igreja presbiteriana é uma igreja que acredita no pacto. E a gente, como cristão, a gente pensa no pacto da seguinte forma: eu errei e eu tenho um acordo com Deus. Deus entra com a salvação, ele entra com o sangue derramado, ele entra com o lavar que me redime, e eu entro com o quê? Eu entro com o meu pecado. É uma sociedade meio ruim, assim, se a gente for parar para pensar em termos humanos, né?
É como se eu dissesse, você tem uma empresa, a empresa dá lucro, você entra com a mão de obra, você entra com a estrutura física e eu vou entrar com prejuízo, tá bom? Ninguém iria aceitar isso. Mas Deus, ele mostra o amor e a misericórdia dele quando ele, através do Evangelho, através da boa nova de Cristo, ele nos dá a salvação, mesmo que nós não fôssemos merecedores, mesmo que nós fôssemos inimigos de Deus, ele então nos reenxerta na videira pelo sacrifício de Cristo, que é a videira verdadeira. Amém. Foi rápido? Deu tempo? Deu tempo. O cronômetro continuou. Eu acho que temos mais 10 minutinhos. Ué, não eram 2? Eu achei que eram só 50. Eu tô vendo aqui que é 1 hora que dá. Aí tem 10 minutinhos. Se o senhor quiser complementar mais rapidinho. Não, eu acho que a síntese ficou interessante. A gente teria muita coisa para dizer. O Evangelho, ele é inesgotável, ele é fonte inesgotável de vida. Se a gente for realmente parar para falar sobre Bíblia e Evangelho, a gente vai ficar a vida inteira falando. Né? Muita gente ficou a vida inteira falando e não conseguiu esgotar. Muita gente ficou recluso só estudando e nunca conseguiu esgotar. E eu não acho que a gente vai conseguir esgotar numa live de 1 hora. Correto. Pessoal, agora chegamos de fato ao final. E aqueles que ouviram, eu quero deixar o recado que nesse momento que nós temos com alguns ou a maioria está com um tempo abundante, que se seja utilizado para, de fato, estudar a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, como bem colocou o reverendo Luiz Guilherme, buscando enxergar a autorrevelação de Deus, apontando para Cristo. Cristo, a esperança da glória. Cristo em nós, esperança da glória. E, mais que isso, que você seja consolado pelas Escrituras, que você viva uma vida de comunhão com Deus. Reverendo, um grande abraço, muito obrigado por ter... Rômulo, obrigado, viu? Só um recado aí final para todo mundo. Nós nunca tivemos tanto tempo de ler as Escrituras. Nós nunca tivemos tanto tempo livre para nos achegarmos a Deus. Se você não tem a prática, comece agora. Comece agora a ler as Escrituras. Comece agora a conhecer as Escrituras. E olha, eu tinha um professor no seminário que dizia que a Bíblia ela é um livro completo e que por isso eu não posso pensar trechos de acordo com a minha vontade. Mas eu preciso conhecer a vontade de Deus revelada no Gênesis, caminhando até o Apocalipse. Porque senão eu perco parte importante da mensagem. Não perca essa parte importante da mensagem. Leia as Escrituras, tenha contato com as Escrituras, tenha prazer nas Escrituras, tenha contato com Deus, relacionamento com Deus. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Rômulo, muito obrigado. Pessoal da IP Santa Cruz, muito obrigado pelo convite. Viu? Que Deus abençoe a vida de vocês e o ministério de vocês. Obrigado. Eu quero deixar um convite ao senhor para quando retornar este momento e acabar esse momento de pandemia, a hora que o senhor estiver por Belo Horizonte, fazer uma visita à igreja, que fica no bairro Santa Cruz. Tá bom? Vai ser muito bom. Vou ficar muito feliz de estar com vocês. Um forte abraço. Deus abençoe a vida de vocês. Amém.